Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje a gente vai estudar Doutrina e Convênios, sessão 93, do versículo 23 ao versículo 28 aqui. Essa parte ela é bem profunda porque ela explica a nossa origem, de onde nós viemos, tá bom? Aliás, né, Doutrina e Convênio 93 tem essas três partes que explica para nós. Vou falar durante o texto aqui, né? Durante a leitura aqui. Mas é bem profunda essa sessão. Estou gostando bastante de estudar com vocês. Então a gente parou no versículo 22. Agora a gente vai seguir aqui no versículo 23. Versículo 23 diz assim: Vós também no princípio estava com o Pai. Aquilo que é Espírito, sim, Espírito da verdade. Então aqui nos lembra da nossa vida pré-mortal. Nossa vida não começou com o nosso nascimento aqui na Terra, assim como a vida de Cristo não começou com o nascimento dele na Terra. Ele já existia antes. E aqui esse versículo traz essa verdade, que nós também já estávamos com o Pai. Antes de nós nascermos, nós já existíamos com Deus, né? Tal como anuncia em Jeremias capítulo 1, versículo 5, quando Deus fala a Jeremias: antes que te formasse no ventre, te conheci. Antes que te saísse da madre, te santifiquei. E as nações te dei por profeta. De onde Deus conhecia Jeremias? De antes dele nascer. Tá bom? Então, aqui está falando sobre essa nossa vida anterior, que nós também... esse capítulo falou, né, que Jesus Cristo ele era o primogênito antes de nascer, né, que ele... o poder, glória, ele era um Deus já antes de nascer. E agora está também revelando que nós também vivíamos antes de nascer com o nosso Pai Celestial, tá bom? Não era... durante o texto a gente vai explicando aqui o propósito, né, que é da verdade e todas as coisas aqui, tá bom? Aqui então também, vou logo falando aqui, a gente vivia lá, mas a gente não tinha nascido. Então é óbvio que nós não éramos igual ao Pai Celestial. Nós não tínhamos um corpo de carne e osso. Nós vivíamos lá numa forma de espírito. Nós tínhamos a forma de um corpo, como nós temos agora, mas era um corpo espiritual. Tá bom? Esse é um ponto interessante aqui. Vamos aqui para o versículo 24, que diz assim: E a verdade é o conhecimento das coisas como são, como foram e como serão. Então, olha aqui, o Senhor está definindo a verdade aqui, que é o conhecimento das coisas como foram, ou seja, nós estamos tendo um conhecimento de quem nós éramos antes de nascer, nossa identidade com Deus. Nós já tínhamos um relacionamento com Deus antes de nascer. Então, a verdade é saber todas essas coisas juntas. Como são, qual é o nosso propósito da vida aqui? Esse que é uma das coisas, tá bom? O nosso propósito de vida aqui é nos aperfeiçoar, como nós estamos vendo aqui, progredir de grau em grau, graça por graça, para que possamos alcançar a plenitude. Que é então a verdade que ele está colocando aqui. Que a verdade é as coisas como saber, ter um conhecimento de como as coisas eram antes, como são agora e como serão. Também sabemos no que havemos de nos tornar, né? O nosso potencial, não digo que todos vão se tornar, mas o nosso potencial é divino, de receber da plenitude do Pai, assim como Cristo recebeu da plenitude. Então, esse que é o ponto aqui. Eu gosto bastante aqui quando ele define a verdade, né? O conhecimento das coisas como são, como foram e como serão. Aqui a gente vê então que uma meia verdade acaba uma meia-verdade acaba seduzindo as pessoas a não alcançar o seu potencial maior, né? E o próprio inimigo, o diabo, ele usa de meias-verdades. Se a gente for ver lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 4 em diante lá, né, na forma da serpente ali, né, ele diz para a mulher, né, certamente não morrerás, né, se ela comesse do fruto. Deus falou que no dia que deles comesse, certamente morrerias, e Satanás falou, certamente não morrerás. E aí então ele usa uma verdade, ele fala, mas será como os deuses, conhecendo o bem e o mal. Então tinha uma verdade no que Satanás estava fazendo, mas ele estava misturando com mentira, tá bom? Tornando-se assim uma mentira, tá bom? Então a verdade aqui, ela é por completa, é isso que é a verdade aqui. A pessoa compartilhar algo que é verdadeiro, mas no meio colocar uma doutrina falsa ali, aquilo passa a ser mentira, né? Se a gente tem um discernimento,
como a gente já estudou, né, acho que semana passada, a gente vai pegar somente o que é bom, né? Ou seja, tem um discernimento, como foi explicado, né? Tem muitas coisas, né, nos apócrifos que foram coisa colocada pelos homens. Então a gente precisa ter um discernimento, tá bom? Eu gosto muito lá de João capítulo 18, quando Pilatos, né, ele chega para Jesus e fala assim, o que é a verdade, né? É, ele estava falando que os judeus estavam acusando Jesus, né, de ser rei, e Jesus fala assim, eu para isso nasci, só que o reino dele não era deste mundo, tá bom? Não era para do reino do jeito que Pilatos estava pensando, ou os romanos pensariam que é um reino com um rei que ia dominar ali, não. É um reino espiritual, ele veio trazer, mas ele falou, eu sou rei, né? Aí Pilatos fala, ah, logo tu é rei, né? Ele fala, eu para isso nasci, para isso vim ao mundo. E aí então, tem a parte aqui, ó, deixa eu ler aqui, João 18, versículo 17 agora. E disse-lhe, pois, Pilatos, logo tu é rei. Jesus respondeu, dizendo que eu sou o rei. Eu para isso nasci, para isso vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Esse aqui é um ponto que eu queria trazer, porque nós estamos falando o que é a verdade. E aí Jesus Cristo falou que ele veio dar um testemunho da verdade. E aí Pilatos então pergunta para ele, o que é a verdade? E dizendo isso, tornou a sair para os judeus e disse, não acho nele crime algum. Eu achei ruim aqui, né, que Pilatos ele pergunta o que é a verdade, só que ele sai. Seria muito interessante ver qual é a resposta de Cristo. Eu acredito que a resposta que Cristo daria ali a Pilatos, né, seria a mesma que está aqui em Doutrina e Convênio. A verdade é saber das coisas como são, como eram e como serão. Acho que isso que é uma boa definição da verdade aqui, né? E aí dá para entrar no campo da filosofia, para entender melhor o que é a verdade. Mas aqui a definição está bem clara para nós. Bom, continuando aqui, vamos ler agora o versículo 25. Diz assim, Doutrina e Convênios, seção 93, versículo 25. E o que for mais ou menos do que isso, é o espírito daquele iníquo, que é mentiroso desde o princípio. Então, uma meia-verdade passa a ser uma mentira, porque tira a pessoa do propósito ali, né? Esse que é o ponto aqui. Lá em João 8, versículo 44, Jesus chama, né, o diabo de pai da mentira. Então, o que é a verdade? A verdade, vamos ver aqui, ó. Jesus disse assim para os que tentaram pegar em pedra para o apedrejar, né? E aí Jesus Cristo falou, por qual das boas obras, né, que eu tenho te mostrado, que vocês vão me apedrejar. Ele fala, não é pela obra, né, porque você está blasfemando, se fazendo igual a Deus. E aí então Jesus diz aqui para eles no versículo 44, João 8, 44. Vós tende por pai o diabo e quereis realizar os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não permaneceu na verdade, porque não há verdade nele. Quando fala mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso o pai da mentira. Então, o oposto da verdade aqui é a mentira. Mas repare que o diabo não é que ele não sabe a verdade, é que ele não permanece na verdade, é outra coisa. Uma coisa é você saber a verdade, outra coisa é você seguir a verdade. As pessoas sabem que existe um Deus, sabem que existem os mandamentos. Outra coisa é seguir a Deus e guardar esses mandamentos. Então são coisas diferentes, né? A respeito só de crer, na verdade, o Jesus falou, né? Não foi Jesus, ele falou, foi Tiago. Em livro de Tiago fala, creste tu em Deus, fazes bem. Até os demônios crê e estremece. Não adianta só crer. É seguir a verdade. Esse que é o ponto para nós aqui, tá bom? Continuando aqui, versículo 26. E o Espírito da verdade é de Deus. Eu sou o Espírito da verdade. E João prestou testemunho de mim, dizendo, ele recebeu da plenitude da verdade, sim, de toda a verdade. Então, assim como Cristo recebeu a plenitude de toda a verdade, todo o conhecimento, nós também podemos receber, tá bom? Isso de graça em graça, de grau em grau, conforme a gente tem lido aqui, né? Então, buscar a Cristo, isso é a verdade. O que é a verdade? Cristo, ele é a verdade. Ele é
Ele é o caminho, a verdade e a vida. O próprio livro de João aqui menciona isso. O que é a verdade? A verdade é Cristo. Ele é a nossa verdade. Buscar a Cristo, tá bom? Vamos lá, o versículo 27 e o 28, para nós finalizarmos o estudo de hoje aqui. Diz assim: homem algum recebeu a plenitude, a não ser que guarde os seus mandamentos. Aquele que guarda os seus mandamentos recebe a verdade e luz, até ser glorificado na verdade e conhecer todas as coisas. Então, receber esse conhecimento de todas as coisas, saber toda a verdade. Aqui fala de um processo. Como nós podemos receber essa luz e essa verdade? O versículo já vem mencionando aqui, né? A plenitude, ela é dada não somente de uma vez. Ela é pouca. A gente tem que ter também o estudo, né? Guardando os mandamentos, que a gente vai receber mais luz e verdade. Esse que é o ponto aqui. Então, guardando os mandamentos, a gente vai receber mais luz e verdade. Ao receber mais luz, a gente vai estar sendo mais glorificado na verdade, conhecendo mais a verdade, para que possamos conhecer todas as coisas, tá bom? Então, a palavra-chave aqui é que cada mandamento é uma chave para nós recebermos mais luz e conhecimento, tá bom? Finalizando aqui, o ensinamento central aqui é que a obediência a esses mandamentos, conforme eu falei, não adianta só saber a verdade. Nós vimos lá em João 8:44 que que Satanás ele não se firmou na verdade. Não é que ele não sabia o que é verdade, ele não se firmou na verdade. Então o ponto central para nós aqui é a obediência à verdade, a obediência aos mandamentos de Deus. Isso transforma a vida, muda a gente, tá bom? Então, para que nós possamos receber essa plenitude da qual tem sido falada aqui na sessão 93 aqui de Doutrina e Convênio. Então, resumindo o que nós estudamos hoje aqui, nós estávamos com o Pai desde o princípio, antes de nós nascer nessa terra, nós já estávamos vivendo com Deus, tá bom? Isso explica a nossa origem divina, algo grandioso para nós. E aqui também falamos que a verdade, ela é imutável, ela não muda, né? Hoje em dia as pessoas falam, a verdade é relativa. É relativa nada, né? Não tem como ser coisas... A verdade é uma só, esse que é o ponto. Ela não é relativa e ela não muda. O que pode acontecer é as pessoas saber parte da verdade, né? Aí sim, mas conforme aqui se for no sentido de ensinar, até mesmo a tática de Satanás é ensinar uma mentira, incluindo uma verdade junto. Então não é porque alguém ensinou algo certo que você vai abraçar tudo que a pessoa falou, tá bom? Se ela deu um exemplo ali certo e aí depois coloca falsas doutrinas e assim por diante, tá bom? Então, uma das coisas aqui falou sobre essa verdade ser imutável. Aqui, também a gente viu que Satanás, ele distorce a verdade com meias verdades, né? Eu estou usando esse termo aqui, mas meia verdade é uma mentira, né? Tá bom? É só o termo aqui para que nós possamos entender que ele usa da verdade para mentir. Esse que é o ponto aqui, né? Ele tentou usar até... Tentou não, ele usou até as escrituras, né? Contra Cristo, lá em Mateus 4, dizendo, né? Está escrito, né? Aos teus anjos dará a ordem para que não tropecem em alguma pedra. Ele está usando Salmos 91, dizendo que Cristo não tropeçaria em nenhuma pedra. E ele falou, pula daqui, né? Que os anjos vão te colher, porque está escrito nas escrituras. E aí Jesus Cristo usa a escritura também, dizendo que a interpretação dele estava errada, né? Porque a interpretação dele estava equivocada, porque Jesus sim, ele trouxe a interpretação dizendo, não tentarás o Senhor teu Deus. Não é porque Deus vai nos amparar que a gente vai se pôr em perigo, né? A proteção vem, mas não mediante a gente se colocar em perigo. Esse que é o ponto, tá bom? Aqui nós falamos também que Cristo, ele é a própria verdade. Ao buscarmos Cristo a gente vai conhecer a verdade. E a plenitude só vem por meio da obediência. Então os mandamentos são aí. E para alcançar essa plenitude nós precisamos ser obedientes aos mandamentos. E obedecendo os mandamentos, de mandamento em mandamento, nós vamos receber mais luz e mais luz, nos tornando semelhante a Jesus Cristo. Então esse é o estudo de hoje, Doutrina e Convênio, sessão 93, do versículo 23 ao versículo 28.
Gratidão por estudar com vocês hoje. E é essa mensagem que nós compartilhamos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.